Olá, você que me acompanha aqui no Vita Plena Sênior. É um prazer ter você de volta para mais uma conversa sobre como viver com mais saúde, autonomia e energia após os 60 anos. Você já parou para pensar em como o seu corpo se sente hoje em comparação com 10 ou 20 anos atrás? Você já sentiu que, de repente, começou a impor limites que antes não existiam? Aquela sensação de que as pernas estão mais pesadas ao subir um lance de escadas, ou que o seu equilíbrio já não é mais o mesmo na hora de calçar um sapato ou cruzar a rua, o que a maioria das pessoas aceita passivamente como um sinal da idade ou apenas o peso dos anos é, na verdade, um processo de enfraquecimento biológico que tem um nome científico: sarcopenia. Mas aqui está o segredo que a ciência moderna finalmente decifrou e que eu quero compartilhar com você hoje. Você não precisa aceitar a fraqueza como seu destino inevitável. Neste vídeo, eu vou te mostrar que é perfeitamente possível ter músculos mais firmes, fortes e úteis aos 60, 70 ou 80 anos do que muitas pessoas que estão na casa dos 30. Vou te revelar o mapa exato para recuperar a massa muscular que você perdeu e ter de volta a liberdade e a autonomia que você talvez tenha achado que tinham ficado no passado. Prepare-se, porque o que vamos construir aqui hoje vai muito além de estética ou vaidade. É sobre a sua dignidade e a sua capacidade de ser dono dos seus próprios movimentos. E para entender como vencer esse problema, primeiro precisamos mergulhar fundo em como ele age escondido dentro das suas células. Para vencermos qualquer batalha, o primeiro passo fundamental é conhecer o adversário e dar nome a ele. A palavra sarcopenia pode soar estranha aos ouvidos, mas sua origem é simples. Vem do grego, onde sarx significa carne e penia significa perda. Literalmente, estamos falando da pobreza da carne. Mas não se engane, não estamos falando apenas de ficar mais magro ou notar a pele um pouco mais flácida. Estamos falando de uma mudança drástica e perigosa na estrutura que segura todo o seu esqueleto em pé. Imagine que seus músculos são como as colunas de concreto que sustentam um grande edifício. Com o passar das décadas, se você não cuidar da manutenção, essas colunas começam a sofrer uma erosão silenciosa. O concreto começa a esfarelar por dentro. A partir dos 30 anos de idade, quase todo ser humano começa a perder entre 3% a 8% de sua massa muscular a cada 10 anos. No entanto, quando cruzamos a fronteira dos 60 anos, esse ritmo não apenas continua, ele acelera de forma alarmante, como se o corpo estivesse descendo uma ladeira sem freios. O que acontece exatamente dentro do seu músculo é fascinante e assustador ao mesmo tempo. O nosso músculo é composto por dois tipos principais de fibras. As fibras do tipo 1 são as de resistência, usadas para atividades leves e longas, como caminhar. Já as fibras do tipo 2 são as fibras de explosão ou contração rápida. Elas são as fibras de elite, responsáveis por te dar força para levantar um objeto pesado, para subir um degrau alto ou para recuperar o equilíbrio num milissegundo após um tropeço. Infelizmente, a sarcopenia ataca preferencialmente essas fibras de elite. É por isso que o idoso que sofre desse processo não perde apenas o volume do braço, ele perde a potência. Ele perde a capacidade de reagir rápido. E é aqui que mora o perigo real, pois perder a agilidade e a potência é o primeiro passo para a perda da independência funcional. Além da perda das fibras, acontece um fenômeno chamado infiltração de gordura. Imagine um bife de picanha que tem aquelas listras de gordura entremeadas na carne. No corpo humano, quando o músculo enfraquece, a gordura começa a ocupar o espaço que antes era de fibra muscular pura. Isso deixa o músculo com uma qualidade péssima. Ele se torna um motor sujo e ineficiente. E por que o corpo faz isso? A ciência aponta para alguns vilões. O primeiro é o que chamamos de inflamação crônica. Conforme envelhecemos, nosso corpo entra em um estado de alerta constante, uma inflamação que fica cozinhando seus músculos e derretendo as proteínas para tentar combater ameaças que nem existem. O segundo vilão é a teimosia do corpo em crescer, que chamamos de resistência anabólica.
Um jovem de 20 anos come um ovo e o corpo dele transforma aquilo em músculo quase instantaneamente. No seu corpo, após os 60, o músculo precisa de um sinal muito mais forte, de muito mais proteína e de um estímulo de exercício muito mais preciso para entender que deve fabricar carne nova. Se você não der esse sinal forte, o seu corpo entende que manter músculo é caro demais em termos de energia e resolve simplesmente descartá-lo, como uma empresa que corta funcionários para economizar. Muitas pessoas acreditam que, para saber se estão perdendo músculo, precisam marcar consultas com especialistas caros ou fazer exames de imagem complexos. Mas a verdade é que o seu corpo é um mestre em enviar sinais, e você pode fazer um autodiagnóstico agora mesmo, aí na sua casa. Vamos realizar 3 testes simples que servem como um termômetro da sua saúde muscular. O primeiro é o teste da cadeira. Eu quero que você procure uma cadeira comum na sua casa, sem braços, com uma altura padrão. Sente-se nela, cruze os braços sobre o peito e tente levantar-se e sentar-se 5 vezes seguidas, o mais rápido que você conseguir, sem usar as mãos para se apoiar. Se você levar mais de 12 segundos para completar esse ciclo de 5 repetições, isso é um sinal amarelo vibrante. Isso mostra que as suas coxas e o seu bumbum, que são os maiores músculos do seu corpo, estão perdendo a capacidade de gerar força. E se eles estão fracos, o seu risco de perder a independência para tarefas básicas, como levantar da cama ou usar o banheiro sozinho no futuro, aumenta drasticamente. O segundo sinal é a sua velocidade natural ao caminhar. Pense no seu trajeto habitual, como atravessar uma rua movimentada. Se você sente que o sinal de pedestres fecha quase sempre antes de você conseguir terminar a travessia, ou se você precisa fazer um esforço hercúleo para acompanhar o passo de outras pessoas na calçada, a sua reserva muscular está seriamente comprometida. A ciência moderna mostra que a velocidade com que caminhamos é um dos preditores mais fiéis de quanto tempo vamos viver. Músculos fortes permitem passos firmes e rápidos. Músculos enfraquecidos forçam passos curtos, arrastados e instáveis. O terceiro teste é a força das suas mãos, a sua capacidade de preensão. Tente abrir um frasco de conserva novo ou carregar 2 sacos de compras com uma mão só. Se essas tarefas, que antes eram simples, se tornaram impossíveis ou causam dor, não é apenas falta de jeito ou coisa da idade. A força das mãos está diretamente ligada à massa muscular total do seu corpo e até à saúde do seu coração. Se as suas mãos estão fracas, o seu sistema muscular, como um todo, está gritando por socorro. Identificar esses problemas hoje é o começo da sua cura, pois agora você sabe que o tanque de combustível está acabando, e nós vamos começar a reabastecê-lo agora mesmo. Vamos falar agora sobre o pilar que sustenta tudo, a sua alimentação. Se o seu músculo fosse uma parede de uma casa que está começando a rachar e cair, a proteína seria o tijolo novo que você precisa colocar no lugar. O grande erro é que a imensa maioria das pessoas após os 60 anos está tentando reconstruir essa parede usando apenas areia e palha. Existe um mito antigo e muito perigoso de que o idoso deve comer comidinha leve, como uma sopinha de legumes, um caldinho ou apenas uma torrada com café preto. Esse é o caminho mais curto para a cadeira de rodas. Deixe-me explicar com detalhes. O seu corpo ficou resistente, ele ficou surdo para os sinais de crescimento. Para que a construção muscular aconteça agora, você precisa de um estímulo que seja como um grito para suas células. Esse grito vem da quantidade de proteína. Você precisa atingir o que chamamos de limiar de leucina. A leucina é um aminoácido específico, um pedacinho da proteína que funciona como o interruptor de luz da sua força. Se você come um pouquinho de proteína, a luz continua apagada. Somente quando a concentração de leucina no seu sangue atinge um nível alto, é que o seu corpo recebe a ordem. Ok, temos material suficiente, podem começar a construir músculo. Para uma pessoa após os 60 anos, isso significa consumir entre 25 a 40 gramas de proteína de alta qualidade em cada uma das refeições principais. Na prática, isso destrói o hábito do café da manhã tradicional brasileiro de pão com manteiga. Pense bem, você passou 8 horas dormindo, em jejum. Durante esse tempo, seu corpo consumiu energia e, como não recebeu comida,
começou a retirar essa energia dos seus próprios músculos. Se você acorda e come apenas carboidrato, pão, fruta ou açúcar, o seu corpo continua destruindo o músculo. Para quebrar esse ciclo de destruição, você precisa de proteína logo cedo. Ovos, iogurte grego, queijo ou um suplemento proteico são obrigatórios se você quer salvar seus músculos. Vamos aos cálculos práticos para você nunca mais errar. Um adulto que quer reverter a sarcopenia precisa de 1,2 a 1,5 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal. Se você pesa 70 quilos, sua meta é ingerir por volta de 100 gramas de proteína pura por dia. Mas atenção, 100 gramas de proteína não é o mesmo que 100 gramas de carne ou frango. Um bife médio tem cerca de 25 gramas de proteína. Um ovo tem apenas 6 gramas. Percebe o desafio? Se você come apenas 2 ovos de manhã e um pedaço pequeno de frango no almoço, você está em fome proteica e seu músculo está minguando dia após dia. O segredo é a distribuição. O corpo humano não tem um depósito de proteína como tem de gordura. Se você come proteína demais no jantar e nada o resto do dia, o excesso é jogado fora. É como uma obra que recebe todos os tijolos às 6 da tarde, quando os pedreiros já foram embora. Você deve dividir sua meta em pelo menos 4 partes iguais: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Cada refeição é uma oportunidade de salvar sua musculatura. As melhores fontes de proteína são as de origem animal: carnes, peixes, aves, ovos e laticínios. Elas são completas e têm o perfil de aminoácidos que o seu corpo já não fabrica tão bem. Se você opta por fontes vegetais, terá que comer um volume muito maior de comida para conseguir o mesmo efeito, o que muitas vezes é difícil pela falta de apetite que surge com a idade. E não podemos esquecer de 2 elementos fundamentais que acompanham a comida: a água e a vitamina D. O seu músculo é composto por cerca de 75% de água. Um músculo desidratado é um músculo fraco, murcho e que se machuca com qualquer esforço. Conforme envelhecemos, nossa sensação de sede diminui porque o sensor no cérebro fica menos sensível. Você precisa beber água de forma mecânica, com um despertador se for preciso. Já a vitamina D funciona como um pré-hormônio que se liga aos receptores dos músculos para dar o sinal de força. Se a sua vitamina D estiver baixa, o que é comum em quem não toma sol ou não suplementa, o seu esforço na dieta e no treino terá apenas metade do resultado. Avançando para o próximo pilar, precisamos falar dos seus aliados estratégicos, os suplementos. Muitas pessoas têm preconceito e acham que suplemento é coisa de quem quer ficar bombado. Mas a verdade é que, após os 60 anos, o suplemento muitas vezes é a diferença entre o sucesso e o fracasso. O principal deles é a creatina. Se você puder investir em apenas um produto, que seja este. A creatina é um dos compostos mais estudados do mundo e é extremamente segura para idosos. Ela funciona como uma bateria reserva. Sabe quando você vai levantar de uma poltrona e sente que falta aquele impulso final? A creatina fornece a energia rápida para esse movimento. Além disso, ela hidrata a célula muscular por dentro e tem efeitos incríveis na saúde do cérebro, prevenindo o declínio cognitivo. A dose é simples: 3 a 5 gramas todos os dias, para o resto da vida. Não precisa parar nos finais de semana. Ela age por acúmulo. O segundo suplemento essencial é o Whey Protein, ou a proteína isolada de soja, se você for vegano. Ele serve para facilitar sua vida. Se você não consegue comer 3 ou 4 ovos no café da manhã, um batido de proteína resolve o problema em segundos. É uma forma leve, fácil de digerir e que entrega o tijolo que a sua parede precisa. Também recomendo o ômega 3 de boa qualidade. Ele é o bombeiro do seu corpo, combatendo a inflamação que derrete os músculos. E, claro, o magnésio, que ajuda na contração muscular, evita cãibras e garante que o seu coração e seus nervos funcionem em harmonia. Lembre-se que o suplemento não faz milagre sozinho, mas ele garante que o seu corpo tenha todas as ferramentas necessárias para que o esforço que você faz no treino realmente se transforme em carne firme. Agora, vamos entrar no coração da reversão da sarcopenia.
o treino de força. Eu preciso ser muito honesto com você. Caminhar é excelente para a saúde cardiovascular e para a mente, mas a caminhada sozinha não é capaz de construir músculo após os 60 anos. Para o seu corpo entender que precisa fabricar tecido muscular novo, ele precisa de um desafio real. Ele precisa de carga. O seu músculo só cresce se ele for desafiado a fazer algo que ele não está acostumado a fazer. Na ciência, chamamos isso de sobrecarga progressiva. Você precisa levantar pesos, usar elásticos de resistência ou o peso do seu próprio corpo de forma intensa. O exercício rei, o soberano de todos, é o agachamento. Eu chamo o agachamento de o exercício da dignidade. Por quê? Porque ele treina exatamente o movimento que você faz para sentar no sofá, entrar no carro, usar o vaso sanitário ou levantar da cama. Se você tem coxas e glúteos fortes, você é uma pessoa independente. Comece agachando na sua própria cadeira. Sente-se devagar, contando até 3, e levante-se com explosão. Quando ficar fácil, segure 1 quilo de alimento em cada mão. Quando ficar fácil de novo, aumente o peso. O segredo é nunca deixar o treino ficar confortável. Se você faz 10 repetições e sente que poderia fazer 30, você está perdendo o seu tempo. O peso deve ser tal que as últimas 2 ou 3 repetições sejam realmente desafiadoras, mantendo sempre a postura correta. Além das pernas, precisamos fortalecer o que chamamos de músculos de empurrar e músculos de puxar. Empurrar é o que você faz para se levantar do chão ou afastar um objeto. Fortalecer o peitoral e os braços garante que, se você tropeçar e cair, seus braços terão força para amortecer o impacto e seus ossos não sofrerão todo o golpe. Puxar é o que mantém sua postura ereta. Sabe aquela corcunda que muitas pessoas desenvolvem com a idade? Aquilo é, em grande parte, fraqueza dos músculos das costas. Quando você treina os músculos que puxam, você abre o seu peito, melhora a sua respiração e protege a sua coluna lombar. O treino de força não serve apenas para o músculo, ele aumenta a densidade dos seus ossos, prevenindo a osteoporose. O ferro da academia é a melhor armadura que você pode vestir. Um ponto crucial que muitos ignoram é o treino de potência. Força é conseguir carregar um peso. Potência é conseguir movê-lo rápido. Na terceira idade, nós perdemos a potência 2 vezes mais rápido que a força. É por isso que o idoso cai. Ele tropeça. O cérebro manda o sinal para a perna reagir, mas o músculo é lento demais para obedecer. Como treinamos isso? Fazendo a fase de subida do exercício de forma rápida. Sente na cadeira devagar, mas suba como se estivesse saltando. Isso religa os cabos elétricos entre o seu cérebro e seus músculos. Você não precisa morar na academia. 3 vezes por semana, durante 40 a 50 minutos, é o suficiente para transformar o seu corpo completamente em poucos meses. No entanto, de nada adianta treinar e comer se você não der ao seu corpo o tempo de reparo. O músculo não cresce durante o treino. O treino apenas dá o sinal de destruição controlada. O músculo realmente cresce e se fortalece enquanto você dorme. É durante o sono profundo que o seu corpo libera o hormônio do crescimento e faz a manutenção das suas fibras. Se você dorme mal, o seu corpo produz cortisol em excesso, que é um hormônio que come os seus músculos para lidar com o estresse. O sono é a sua clínica de recuperação gratuita. Cuide do seu quarto, evite luzes fortes antes de dormir e entenda que descansar faz parte do treino tanto quanto levantar peso. Por fim, precisamos cuidar da sua mente e dos seus hormônios. Conforme envelhecemos, os níveis de testosterona e outros hormônios caem, o que dificulta o ganho de massa. Mas o exercício e a boa alimentação ajudam a manter esses níveis o mais alto possível. Faça exames de sangue regularmente e converse com um médico que entenda de longevidade. E sobre a mente, tire da sua cabeça a ideia de que você já passou da idade. O músculo é um dos tecidos mais plásticos e adaptáveis do corpo humano. Existem pessoas que começaram a treinar aos 80 anos e tiveram ganhos incríveis de força e saúde. A sua biologia não sabe o que diz o seu documento de identidade. Ela só reage aos estímulos que você dá hoje.
O risco de você se machucar tentando ficar forte é infinitamente menor do que o risco de você sofrer uma queda grave por ser fraco. A fragilidade é uma escolha que fazemos quando aceitamos o sedentarismo. A força é uma conquista que exige disciplina, mas que paga os melhores dividendos do mundo: a sua liberdade. Imagine-se daqui a 10 anos sendo capaz de carregar suas próprias malas em uma viagem, de brincar no chão com seus netos ou bisnetos e de caminhar com passos firmes e seguros. Esse futuro é construído agora, na sua próxima refeição e no seu próximo treino. Vamos recapitular o seu plano de ação imediato para as próximas 24 horas. Amanhã cedo, você vai abandonar o pão com manteiga sozinho e vai colocar pelo menos 2 ovos ou um bom queijo no seu café da manhã. Você vai beber 2 copos de água a mais do que está acostumado. Você vai fazer o teste da cadeira e, se ele estiver difícil, você vai começar a fazer 3 séries de agachamentos ali mesmo, na sua sala. E, o mais importante, você vai procurar ajuda profissional para começar um programa de força com pesos. Não deixe para segunda-feira, não deixe para o mês que vem. O seu músculo está indo embora a cada minuto de inatividade. O segredo para músculos fortes após os 60 não é uma pílula mágica. É a combinação de tijolos, proteína, pedreiros, treino e descanso. Eu espero de coração que este guia completo tenha aberto os seus olhos para o potencial incrível que ainda existe dentro do seu corpo. Você não está vencido pela idade. Você está apenas em processo de manutenção. Se este conteúdo fez sentido para você, não guarde essa informação apenas para si. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que você sabe que está começando a ficar frágil ou que vive reclamando de dores e falta de energia. Vamos criar uma geração de idosos fortes e independentes. Inscreva-se no canal para não perder os próximos protocolos de saúde e longevidade. Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual desses passos você vai começar a aplicar hoje mesmo? Eu quero saber da sua evolução. Mantenha-se firme, mantenha-se forte e lembre-se, nunca é tarde para ser a versão mais potente de si mesmo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.